Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos mais aqui mais uma vez, né? Noite no JAP, encontro. A gente vai trazer uma mensagem, tá? A mãe vai introduzir a líder, né? Eu vou passar a mensagem para ela e aí depois eu vou falar e ela vai explicar para vocês o que vai rolar hoje. Acho que vai ser bem interessante. Tá contigo a palavra. Olá, boa noite. Talvez vocês não estejam me ouvindo. Estão conseguindo me ouvir? Sim, dá para te ouvir. Sim. Ok. Boa noite, galera. Eu consegui uma máscara que lembra uma máscara de oxigênio. Não é perfeita, mas é um simbolismo para dizer para vocês que nós também estamos envolvidos, imbuídos no sofrimento de todos. E poderíamos tornar esse sofrimento menor se cada um tivesse a consciência de que, de forma muito mais simples, nós poderíamos resolver uma máscara mais fácil de ser usada, muito bonitinha, porque tem cada modelo agora, assim, bombástico, que combina com a roupa, com apenas um vidrinho de álcool gel nas mãos, quando estivermos na rua, trazendo cuidado para as nossas vidas e levando cuidado para as vidas lá fora. Aqui está aparecendo a barraquinha do Quinquilim, quinquilharia, porque eu quis trazer um monte de máscaras, vocês devem estar vendo, né? Para representar que é um custo não grande, perto de tantas coisas que as pessoas compram, consomem, e que é de mera importância. Propaganda de máscara custa R$ 5 num camelô. Muito mais barato do que a quantidade de transporte hoje de cilindros de oxigênio que estão chegando num lugar onde pessoas morrem por questão de prudência, falta, né? Então, simples e que as pessoas não conseguem ver. E eu tenho máscara para dar e vender, se fosse o caso. Bom, hoje a Amanda não vai estar, pode ser que ela entre a qualquer momento. E eu queria dar boa noite, João Pedro, tudo bem com você? Tudo ótimo, deixa eu desfixar você, né? Eu tô bem, graças a Deus, e vocês? Felipe, como vai você? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Bem. Josi, tudo bem? Tô bem, graças a Deus, e vocês? Tudo, estamos sentindo falta da Ellie, porque ela já quase faz parte do JAP. Ela tá assistindo pelo Facebook. Então tá bom. Bom, porque ela começa a curtir, etc. Isso é muito bom. Dê um grande beijo nosso a ela, né? E Amanda, que o Senhor possa curar todo e qualquer mal-estar, que a gente depois vai estar orando por ela, para que ela possa se restabelecer o mais rápido. Parece que não se sentiu muito bem, mas se melhorasse ainda entraria no ar com a gente durante o encontro. Bom, eu antes do João começar a trazer a palavra, porque eu coloquei lá um prato, fiz uma chamada muito bacana sobre restaurante, porque a gente sempre quer saber qual é o prato do dia, ou o prato de amanhã, quando vamos comprar, né, refeições. E aí as pessoas, quando atendem, sempre falam cardápio. Às vezes tem restaurantes que as pessoas se preocupam em saber quem é o chefe, quem é que cozinhou, né? E o garçom, ou o mestre, tem todo um cuidado em revelar o cardápio e dizer como é preparado, etc. Então, o que a gente tenta trazer, sempre quando tem uma palavra, a gente tenta trazer ela para trazer de uma forma que traga curiosidade, que traga expectativa. Bom, alimento não necessariamente é só o pão, a carne, mas um dos maiores alimentos que eu entendo hoje, na situação que estamos e fora dela, é esse. Então, eu sei que o prato da noite principal, mais a entrada, que é o que eu estou fazendo, será assim, para que nós venhamos sair daqui cheios, sem necessidade de ter que repetirmos
Poderemos querer um novo prato, mas esse irá nos satisfazer. Se estivermos com olhos e ouvidos atentos àquilo que vai se falar nesse lugar, nesse encontro essa noite. Galera, aqui é o Romã. Nós demos o nome ao Romã, que também está de máscara, está com seu álcool em gel, e ele é o representante do JAAP, né? Romã é o amor ao contrário. Então, para sair o Romã, eu botei um tiozinho lá no final. O Romã precisa representar o amor pelo próximo. O Romã precisa dizer que, olha, cuidando dele, ele vai também estar cuidando das pessoas. Bom, eu vou mostrar uma imagem para você que vai ter a ver com as 4 perguntas. Ai, que lindinha, Josi. Tá de cabelinho preso em cima, gostei. Que vai ter a ver com aquilo que nós vamos perguntar, ok? Eu vou ter que tirar o celular do lugar, vou fazer uma mudança de câmera rapidamente, que eu acho que eu vou conseguir, e vocês vão estar atentos ao que vocês estão vendo. Ok, galera? Vamos ver se eu consigo. Então, eu tenho que baixar, colocar na posição certa. Então, vamos lá. Alguém consegue ler o que está aqui escrito? Sim, dá para ler. Dá para Ô, ler? Felipe, você consegue ler? A Amazônia pede oxigênio? Tá... Isso. A Amazônia pede oxigênio. Josi, você consegue ler? Sim, sim. A Amazônia pede oxigênio. João Pedro, consegue? Amazônia pede oxigênio. Peraí. Isso. Eu só não quero que o João Pedro interaja porque ele estava vendo eu fazer, ok? A Amazônia pede oxigênio por falta... A frase está certa? Não responda, João. Eu nem sei, eu nem me lembro mais. Felipe, você pode falar? Ou a Josi? A respeito? Eu não... Pode colocar de novo, tia, na frase? A Amazônia pede oxigênio por falta de... Você está mutado, Felipe. Tá mutado. Preservação, cuidado, amor. Nós Verba? estamos vendo aí mandar cilindros e etc. Verba? Por falta de dinheiro? Vocês estão vendo pedindo mandar cilindros para lá de oxigênio? Sim. Então, por Sim, falta eu de estou vendo as pessoas se mobilizando, né? Se mobilizando para poder juntar uma quantidade de dinheiro, uma quantia de dinheiro para poder conseguir os cilindros. Falta de cuidado, falta de... Se eles tivessem cuidado, eles não estariam assim, é isso? Mas qual o maior motivo de ter que mandar o oxigênio para lá? Vírus. Que vírus? O coronavírus. Covid-19. Entendi. Mas Mas eu não entendi a frase. Por falta de... Não é falta de vírus, é falta aí de você alguma vai coisa. completar, né? Daqui a pouquinho, ok? Ah, sim. Pede oxigênio por falta de... Oxigênio. Se tá pedindo é porque não tem. Provavelmente é isso. Ai, essa é uma pegadinha, né? Amazonas ou Manaus? Manaus estava com muito problema, né? Estavam Amazonas, transportando bebês. Transportando Amazônia. bebês com falta de... Amazônia ou Manaus? Eu acho que é Manaus, hein? Era Manaus, estava tudo ruim. Escrevi errado, né? Alguém me disse que escrevi errado, não é Amazônia, não. Mas ninguém corrigiu. O João não valia, porque ele tinha ele viu eu escrever a frase inteira. Mas alguém me deu atenção para a tia. Não é Amazônia, é Manaus, né? Bom, mas eu quero dizer para vocês, se
ficassem quietos como vocês ficaram, vocês não estariam errados. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês agora de novo aqui. Porque a Amazônia É o pulmão do mundo. É o pulmão do mundo. e ela está também morrendo. Tanto quanto as pessoas que estão em Manaus, que estão no Rio de Janeiro, que estão em Brasília, que estão no interior de Minas, que estão em todos os lugares, que estão pelo mundo inteiro. Então, nós estamos morrendo 2 vezes. Concordam? Porque está faltando oxigênio no maior pulmão do mundo. E em cada pulmão que está pedindo, pelo amor de Deus. Gente, morrer por asfixia não deve ser fácil. Eu não tenho ideia... Ninguém sobreviveu, Desculpe né? esse transtorno. Ninguém sobreviveu para Esse dizer. transtorno aí, porque eu estou mexendo com a câmera para vocês entenderem que era uma pegadinha para que alguém dissesse, mas também... Engraçado, João, parabéns. Olha, a Amazônia também precisa de oxigênio, porque é o nosso pulmão. Bom, galera, a Amazônia está morrendo devastadoramente, assim como nós, com esse vírus chamado Covid. Estamos sendo incendiados e não temos como parar. Há pouco tempo estava todo mundo postando os bichinhos queimados, morrendo queimados, uma coisa horrível. Né? E as pessoas esquecem muito rápido quando apresentam-se um outro problema. À medida que aparece um jornal com uma situação, todos viram para aquilo. E isso acontece muito na situação política. Quando querem abafar uma situação, eles trazem outra em evidência para que as pessoas esqueçam logo. Quando eu esqueci o nome, meu Deus, em Brumadinho caiu, né, que levou muita gente. Daqui a pouquinho apareceu um outro problema e as pessoas esqueceram. Olha, uma cidade chamada Teresópolis, que muitos devem conhecer, fez um ano, não sei se fez um ano agora, enfim, de um grande desastre, que houve uma descida de uma pedra imensa. Até hoje tem gente desaparecida, e aí aparece já uma outra situação e as pessoas esquecem muito rápido. O brasileiro esquece muito rápido, o ser humano esquece muito rápido. Mas sabe quando ele não esquece? Quando chega à sua casa, quando chega à sua família, quando dói no seu bolso, porque ele é egoísta na maioria das vezes. Não estou qualificando todos. Eu estou dizendo que existe uma massa que ela é egoísta. E se estamos passando o que estamos, justamente por essa individualidade. Porque se cada um economizasse um pouquinho de água, se cada um plantasse uma plantinha, se cada um, a Amazônia não estaria morrendo e muito menos o Covid alastrando. É um fato. Aí agora, depois da casa arrombada, todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, que nem barata voa, cada um para um lado, correndo. Aí tem que um cara, ator, parece que levantou a ideia de levar um cilindro para que os outros quisessem, com todo carinho, respeito, também fazer a mesma coisa, porque deu mais clique na internet. Olha, glória a Deus, porque eles se manifestaram, porque é preciso um levantar para que os demais possam ir. Mas deveria partir dos nossos governantes. O princípio parte de dentro de casa. E como é que está a casa? A casa está bagunçada. Então, se os pequenininhos não fizerem, não, mas a casa está bagunçada, eu também vou bagunçar. Olha, cada gotinha colhida pode ser que a gente junte um grande balde de água, certo? Então, voltando para o incêndio, voltando para a situação, estamos sendo incendiados e não temos como parar, pois o foco alastra, infelizmente, a cada dia. Somos nós mesmos que a cada dia, com nossas ações, colocamos mais fogo. Triste realidade. Convido a todos a se alistarem
a serem bombeiros. Hoje eu trouxe quem com a blusa vermelha, botei o fundo com esquerdista nada, bombeiro. E fiz um convite a alistamento aberto, Bombeiros de Jesus. Se vocês continuarem sem ter uma atitude, uma ação, vocês vão continuar vendo mortes a cada dia chegar até que chegue nos lares de vocês. Tá? É uma realidade doída, porque cada um precisa apagar o incêndio, talvez começando na sua casa. Prestem atenção nisso. É muito sério o que eu estou falando e as igrejas estão alertando. Tardiamente? Não. Nunca é tarde quando acreditamos que Deus ainda pode nos ouvir. Enquanto pudermos buscá-lo, temos que fazer. Gente, o encontro vai ser com essas bandeirinhas aqui, tá muito feio, mas não liguem não. O importante é colocar aqui na cabeça de cada um a importância de use máscara. Eu ontem postei no Facebook uma camisa que botaram lá, e eu falei que se eu pudesse, tivesse dinheiro, né, além de pagar as minhas dívidas, porque são um monte, mas antes de pagá-las, eu iria mandar fazer outdoors, mandar fazer camisas e entregar na mão de cada um que eu vi sem a máscara no meio da rua. Eu ia dar uma de maluca por aí afora. Eu ia entregar nos bares, restaurantes e nos próprios hospitais. Como eu já falei, tem profissionais também que tiram a máscara e não dá para tirar, porque já tiveram. A realidade é nua e crua. Existe aí uma coisa chamada reinfecção. Existe aí aquele que ainda não pegou. Então eu ia passar por mercados, eu ia chamar uma comitiva, eu ia pagar, que nem os políticos pagam para poder ir gente atrás deles, eu ia pagar para poder ir. E eu venho falando isso já desde que começou. A minha irmã pegou Covid. Eu sou muito triste, mas com muita fé de que ela é boca de Deus e há de continuar, porque ela tem um id grande do Senhor. Porque ela reconhece o nosso Senhor. Bom, mas quantos maravilhosos da igreja que também reconhecem e não estão mais no meio de nós? Porque nós não sabemos os mistérios de Deus. Quem ele vai levar, quem ele vai deixar, por que vai levar, por que vai deixar. É uma situação muito séria. Então eu já batia nessa tecla lá de trás, porque a minha família é de risco. Aí porque a sua família não é de risco, você pensa que não há amanhã? Então eu falei, eu vou começar essa live de forma diferente. Você quer ser ou não quer ser um bombeiro de Jesus? Você quer apagar esse incêndio? Ou só colocar lá bonitinho no Facebook? É muito fácil a teoria. Eu quero ver você nas ruas tomando atitudes que devem ser tomadas. E aquele que entender que eu estou errada, atire a primeira pedra. Né? Está tudo muito bem, está indo tudo muito certo, com consciência. Graças a Deus. Continue assim. Se não está, é hora de se rever. Enquanto há tempo da Amazônia não acabar de incendiar o restinho que tem e você também ficar sem respiração. Porque se você não morrer pelo Covid, você vai morrer também sem o ar que você respira por falta de oxigenação no nosso planeta. Ok? Bom, sabemos que todos temos um manancial de águas purificadoras à nossa disposição como um grande carro-pipa. Eu quero ser bombeiro de Jesus. Eu quero buscar esse manancial, eu poder sair por aí, olha, jogando em que for preciso para apagar esse incêndio. E você não vai ser um agente? Mas, Tânia, aqui é o JAP. Não é para poder falar disso. É sim, porque é uma coisa que está acontecendo agora. Nesse momento, eu não sei quantos estão morrendo, mas eu sei que está morrendo gente pedindo o último ar sem ter. Então, ou você se conscientiza, ou você se conscientiza. Ou talvez você nunca mais abra o nosso vídeo do JAP. Porque JAP é amar o próximo. Jovens aprendendo a amar o próximo. E amar o próximo inclui cuidar da situação do nosso planeta, das pessoas que estão sofrendo, que estão com fome, que estão com uma série de coisas. Eu acabei de ver de um culto agora, onde o nosso pastor perguntou o que você faz
quando o teu alimento sobra, quando o teu alimento sobeja. Eu disse que eu, quando tenho um pão mais antigo, eu às vezes reinvento, porque multiplicar alimento, ou ter a ideia de que nada que seja sobra, resto. Eu dou aquilo que também para mim me serve. E essa é a visão. Então, se eu boto a máscara para cuidar da minha família, da minha casa, quando eu for à rua, eu tenho que botar para cuidar daquele irmão que está na fila do mercado e que pode ser uma pessoa de risco. Eu tenho que ter a consciência do meu afastamento social de 2 metros para que eu não leve aquela pessoa a risco quando chegar em casa. Eu tenho que fazer a minha parte como cidadão, sim. As pessoas vão lá para fora bater panela como foi ontem, mas não batem panela para colocar a porcaria da máscara. Então, é duro o que eu estou falando, mas é a realidade. E vão continuar muitos morrendo. Está lá em Manaus, mas pode chegar amanhã aqui no Rio. E aí, como é que aquele cara que hoje mandou o cilindro, amanhã vai mandar, se nem ele mesmo vai ter condição de respirar, se nós não fizermos a nossa parte? Os inocentes vão pagar pelos pecadores. Triste realidade, mas é uma realidade. Me perdoe um desabafo, o meu relato, nesse início desse vídeo, mas eu não podia passar de falar que eu sou uma das pessoas que mais falo sobre o Covid com relação à minha família, aos meus amigos e os que me conhecem. Bom, vamos para uma pequena dinâmica, com tudo calmo. Me perdoe a aceleração, mas é triste. Euforia. Vamos uma pequena dinâmica, onde eu quero ser breve para o João vir a meia hora dele, ou 40, para poder trazer a palavra, né, a mensagem para vocês. E se vocês puderem escrever para responder, já que são só 3, por gentileza. A primeira pergunta. A Amazônia, que agora não é Amazônia, né? É Manaus, pede oxigênio por falta de... pontinho, pontinho. Pode ser uma palavra, 2. Tá? A Manaus pede oxigênio por falta de... Se quiserem, eu vou usar a Amazônia, Manaus. Talvez nós amanhã pedimos oxigênio por falta de... Pode responder ou tem que ficar quieto até a hora? Pode falar? João, Oi. Então, falta de... a minha palavra seria cuidados. Por falta de cuidados. Perfeito. Felipe? Eu tinha falado antes no vídeo isso também, de prevenção, né? Não se preveniram. Perfeito. Isso mesmo. Josi? Você está mutada. Precaução. Precaução. Eu respondi compaixão, que é o primeiro passo. Quando a gente tem a compaixão, nos traz a prudência, tá? Cada um tem a sua visão, que ótimo. Eu estou trazendo a minha para complementar. Mas a compaixão foi que Jesus teve quando esteve aqui por muitos. E se nós tivéssemos isso à frente da sabedoria, da prudência, essas outras coisas nos seriam acrescentadas. Porque quando amamos o próximo, temos o cuidado, o amor, o zelo, a compaixão, a prudência, né? Os cuidados. Porque a gente cuida de quem a gente ama. Em Manaus, como não conhecemos ninguém, ou no mercado, como não conhecemos ninguém, ou na padaria, não conhecemos ninguém, no bar, não conhecemos ninguém. Então, ficou aí. Agora, indo para um outro tópico, que estamos trabalhando já há 5 dias ou 4 dentro da nossa página, se trata de relacionamento. O relacionamento não dá certo
após todas as tentativas, por quê? Pontinho, pontinho. O relacionamento não dá certo após todas as tentativas, por quê? João Pedro, se puder completar a frase. Eu acho que por falta de Deus, tá ligado? Por falta de Deus, João Pedro. Felipe? Falta de comunhão com Deus, né? Falta com Deus só, né? Comunhão com Deus, falta de Deus, né? Tá. Josi? Sabedoria. Sabedoria. Bom, eu acho que a Josi, Felipe e o João têm presença de Deus. E muitos que estão assistindo também. Eu acho que o João, Felipe, Josi e Amanda, se estivesse aqui, também têm sabedoria. Porque são pessoas sábias, estudam, estão na faculdade, acho que os três, enfim. Eu respondi para vocês refletirem, porque estou tratando de relacionamento. O relacionamento não dá certo após todas as tentativas, porque não foi aplicado nenhuma ou quase nenhuma das tentativas. Sabe por quê? Temos Deus, porque sabemos que temos, somos sábios, mas aquilo que nós estamos aplicando naquele cursinho de 15 minutos, naquela palavra que nós dissemos no primeiro dia, naquilo tudo que nós mandamos beber água, pensar, na realidade, quando estamos de frente do nosso problema, relacionamento, pessoa, não bebemos água, não pensamos, não respiramos, então não usamos nenhuma das alternativas anteriores. E aí os relacionamentos continuam dando errado, porque há de convir que tem muita gente dentro da igreja que é de Deus, de Deus de verdade, e a gente sabe que sim, e que são sábias de verdade, mas não estamos começando a receber as tentativas que nós estamos aplicando. Salomão era o homem mais sábio da época e morreu em braços de muitas mulheres. Então, a sabedoria não quer dizer que vai dar certo alguma coisa. Positivo. Então, por falta de Deus, sem Deus. Nossa, é por falta de Deus. Tudo é Ele, tudo é Deus. É porque assim, tudo é Deus, eu penso o seguinte, a partir do momento que nós pedimos sabedoria para Deus, nós vamos saber lidar com as situações. Bom, meu ponto de vista. Não, sim, eu consigo entender. Exatamente, tá certo. É que em questão mundana, entende? A sabedoria é muito importante. Só que, para mim, se tudo estiver em busca de Deus, você vai passar por muito perrengue, mas você não vai sair perdendo. Você nunca sai perdendo. Mas é preciso ver no final algum resultado, senão esse relacionamento vai de água abaixo. Concorda? Uhum. Então, eu estou fazendo módulos. Ontem e hoje eu não fiz, por problemas, mas eu espero que quando eu volte amanhã, que já tenha passado de Provérbios 2. Porque fizemos 2 dias fizemos a apresentação, fizemos 2 dias de Provérbios 2, que é sabedoria, excelência da sabedoria. Eu pus um vídeo anteontem de uma jovem, já que idoso falar é um saco, né? Botei de uma jovem de 5 minutos e 32, não teve um engajamento. Então, isso significa que, inclusive, vocês também não pararam para ver. Eu falei para o João hoje, porque eu tenho como ver se alguém assistiu. Eu não sei quem, mas pelo menos assim, olha, se 5 assistiram, 4 são meus, os 4 assistiram. E aí eu não assistiram. Mas pelo menos a da jovem de 5 minutos, que ela traz Provérbios 2, ela ainda fala assim, estou como se fosse numa selfie. E aí, se a tentativa de pelo menos ouvir e colocar, chegar, talvez hoje ou amanhã ou ontem, não tivéssemos as nossas precipitações no relacionamento para que ele fosse melhor, os resultados aparecessem. Amanhã muitos vão fazer o Enem. Mas sinto muito, se não foi rever a matéria, se não estudou de verdade, pode ter Deus, pode ter sabedoria,
que a matéria não vai estar ali para te ajudar a passar o que você quer, amigo. Eu estou só trazendo o relacionamento para que vocês entendam que é preciso estudar, é preciso ver e praticar. A teoria é linda, mas se não houver prática, exercício, músculo, eu ainda fiz um dia com um coraçãozinho, como se eu estivesse exercitando, mas eu tenho certeza que alguém deixou de ver, mas aquele vídeo lá bacana de 10, 20 da atriz tal, talvez tenha sido visto. E o relacionamento não esteja na prioridade daqueles que estão precisando de cuidar dos seus relacionamentos. Fica a dica. Terceira pergunta, ou complemento da frase. Se lemos alguma coisa e não entendemos, é porque faltou ... Entendimento? Se lemos... você já está respondendo, né? Eu sempre sou o primeiro a responder. Tá. Se for a Bíblia, repetir, visão espiritual. Se for a Bíblia, é entendimento espiritual. Se for outra coisa, realmente é o entendimento. Na verdade, também tem a ver com o foco, né? Foco Perfeito. E visão espiritual. Perfeito. Eu falaria entendimento também. Interpretação também. Isso, é interpretação. Tudo que vocês estão falando procede. Vocês são complemento, porque vocês são Jabes. Vocês são... Vocês não estão falando nada disso. Vocês mudaram nesse ponto. Eu não tenho a menor dúvida. Eu estou só complementando com o entendimento daquilo que eu estou fazendo para com vocês. Porque eu estou hoje na liderança. E amanhã pode ser um de vocês. Bom, se lemos uma leitura e não entendemos, porque faltou prestar atenção no que lemos. Só estou trazendo de uma outra forma para vocês também verem outro ângulo. Vocês nenhum estão errados em nenhuma das frases completadas, entende? Então eu estou trazendo, se lemos e não entendemos, é porque faltou prestar atenção. Quando lemos um título, um texto, um versículo, prestamos atenção, você pode ter a certeza que você consegue repassar ele, mesmo que você não esteja lendo. Eu fui fazer uma entrevista em jovem, ela mandou fazer pleiteando a vaga, aí quando mandou eu levantar para poder eu falar a respeito, que eu dei para ela, disse, não, se você escreveu e sabe o que você escreveu, você tem condição de levantar e ler. A Josi caiu, hein, João? Sei. Caiu aí do negócio. Tá? Então, precisamos prestar atenção quando lemos. É aquela coisa que quando estamos lendo a Bíblia, falando espiritualmente como o Felipe trouxe, entendimento como Josi e João trouxeram, pedir ao Senhor discernimento antes de ler. Porque aí você consegue pegar o texto e absorver. Então, na hora de ler, se entendemos, conseguimos repassar a mensagem à frente. Nós não retemos a mensagem como muitos fazem, olhando para o espelho. Nós não estamos aqui como Jaabe falando para o espelho, nem para um telefonezinho, não. Nós estamos falando para um mundo espiritual. Nós estamos falando porque Deus está nos permitindo falar. Nós estamos falando porque estamos fazendo o ídolo do nosso Senhor. Nós estamos falando porque nós amamos o próximo e estamos preocupados com ele. Nós estamos falando porque nos foi permitido abrir a boca, porque está havendo entendimento. Então, precisamos sim. Então, não estamos falando para espelhos, nem tampouco para celular. Estamos falando para um público que, quando precisar, terá um material pronto para poder se alimentar e enxergar a verdade. E a quarta e última, bom, por que Jesus precisou ir até o final? Se Pai, que é Pai, ama, perdoa, e se nem pecado ele teve, por que ele foi então?
Porque Jesus precisou ir até o final. Se pai que é pai ama, perdoa, e ele, sem nenhum pecado, teve que ir. Que alguém tem que pagar o pato. Trazendo assim de forma informal. Felipe, você está mutado. E caso o Josi também falhe, você está mutado. Basicamente, é o que está escrito em João 3,16. Se eu errar, me dá um soco na cara isso aí. 3,16? Isso. Então, enfim, é exatamente uma demonstração de amor que Deus teve por nós. Simplesmente isso. Porque ele fez algo que nenhum humano possa, né, fazer igual, no caso. Eu acho que ninguém daria o próprio filho por alguém que sabe que é errado, né? Você sabe que a maioria é pecador e não merece perdão, mas você vai lá e dá seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi uma demonstração de amor, dentre outras coisas, né? Mas isso para mim é o maior exemplo. Josi? Amor. Amor. Não tem outra palavra, amor. Perfeito. Mas trazendo para os que estão em casa, eu quero complementar, para deixar para vocês também como reflexão, ele veio porque precisava cumprir A profecia. A profecia. De Isaías. Isso. Ele pediu, pai, se puderes, afasta de mim. Mas ele sabia que ele tinha que cumprir. E infelizmente foi doído para a mãe, para ele. Claro que foi, porque ele estava na carne como homem. Mas ele precisava cumprir. E aí eu vou deixar para você. E você está cumprindo? Não precisam responder. Essa é a pergunta que vai ficar no ar para todos. E você está cumprindo? Eu não estou falando de crente não. Eu estou falando de todos aqueles que creem no meu Deus, no nosso Deus. Porque aqui nós não trazemos tarja de igreja, nós trazemos tarja de Jesus, amor ao próximo. Todos vocês são muito importantes. Então vocês complementam o que eu preciso. O meu complemento está em você. Mas eu preciso completar para que as pessoas tenham visão do que elas têm que fazer. É o ID, eu estou aqui porque eu tenho que cumprir o meu ID. E enquanto eu não cumprir, o Covid não vai me matar, enquanto eu não cumprir, porque há um compromisso aqui na Terra por cada um de nós, a não ser que você não esteja cumprindo. Se eu hoje subir, é porque eu cumpri. Eu entendo. Mas tem muitos também que sobem e não conseguem cumprir. Até porque Deus entende que não vai cumprir nunca. Porque Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, a gente precisa estar atento. E o Senhor sofreu e cumpriu. E você está cumprindo? E aí eu vou ler em Provérbios 3:14. O ensino do sábio é fonte da vida, para que se evitem os laços da morte. É o que estamos vendo aí. O ensino do sábio é fonte da vida, para que se evitem os laços da morte. Triste realidade. Vocês são sábios. Nós somos. Então não percam tempo. Você aí que está assistindo é sábio. Então busque para que a vida chegue. Inclusive quando chegar a vida eterna. E não busquem mais o laço da morte. E nem lance os outros no laço da morte por sua causa. Não estamos imputando para que você amanhã seja crente, não. Deixar isso muito claro. Você é católico, budista, protestante, umbandista, candomblessista, kardecista, o que for. Você tem uma missão a cumprir aqui. Faça bem feito. Dê o seu melhor. Você é capaz. Eu sou. E se não conseguir, estamos aqui para juntos ajudarmos a caminhar, porque a caminhada não fácil para cada um de nós. Nós não somos expertos, nós estamos engatinhando na fé e sofrendo tanto quanto muitos lá fora. Temos telhados de vidro. Fiquem atentos. Não só os de risco estão indo embora em Manaus. Estão também os sem risco.
Então vamos estar ligados no nosso Deus, que há de ter misericórdia e compaixão e amor para com nós, e nós para com o próximo. Assim eu encerro a minha mensagem para que o João traga dele, que vai ser, certamente, essa foi a entrada. Agora vem o prato principal. Estejam ligados, não tirem do canal, porque vai ter coisas interessantes a se falar. João, com você a palavra. Então, a primeira coisa que eu queria falar, tem como alguém orar pela palavra que vai ser dita? Não pode ser eu. Eu oro. Posso. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, antes de tudo, 1000 perdões por tudo que nós erramos hoje, porque todo dia nós erramos, não importa qual seja o ramo ou qual seja o erro, nós erramos. Então, antes de tudo, eu queria lhe pedir perdão pelos nossos erros. E após isso, eu quero pedir muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, mesmo sem nós sequer, merecermos nada, Senhor. Muito obrigado por tudo, de verdade. Que hoje o João possa explicar, Senhor, a palavra muito bem. Que o Espírito Santo nos convença de cada palavra e nos ensine. Amém. 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 Bom, Vamos lá? pode falar. Bom, boa noite, gente. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, hoje vamos falar sobre cura. É um tema em que, no momento em que estamos vivendo, a pandemia, fica ilusório a gente pensar... Porque, tipo assim, tem o seguinte... Eu clamei tanto a Deus e ele não curou meu pai, ele estava doente. Poxa, como a gente pode tocar em um assunto tão delicado? Eu não estou com o objetivo, de forma alguma, de limitar a Deus o meu entendimento. Mas eu creio que existem diversos fatores para que a cura aconteça de fato. Vamos pensar? Bom, o primeiro deles é a fé. Em Marcos 11, 22 a 24, não precisa abrir, eu botei aqui já, relaxa. Fala o seguinte, respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em ação, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Bom, a primeira coisa que a gente, depois de ler esse texto, tem que pensar. A gente tem que ter fé em Deus, tá? Deus, não é fé na nossa oração no sentido de tipo, eu tô orando pelo meu pai, eu vou curar ele. Não, não é assim que funciona. Não estou limitando a Deus, mas não é assim que funciona também. A gente tem que botar as nossas esperanças e botar a nossa fé em Deus para que Ele faça um milagre. Beleza? Bom, pois tem de ser o segundo ponto, né? Primeiro era a fé. Segundo ponto, tem que ser da vontade dele que cure o seu pai. Ele sabe todas as coisas, todas. Em Romanos 12, 2, fala aqui, abre parênteses, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente já ouviu essa frase muitas vezes, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que faz, acredite. Ia ser o melhor para o seu pai, para você. Ele não é falho como nós, seres humanos, e muito menos limitado como nós, beleza? Bom, terceiro ponto. Irmandade. Os irmãos. Vou falar em Cristo para generalizar e não limitar essa irmandade, beleza? Esses irmãos em Cristo devem falar a verdade uns com os outros. Ter um sentido de fato de união, de comunhão, ok? Em Tiago, Tiago 5, 15 ao 16. A oração feita com fé curará o doente,
o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vocês têm que se perdoar para isso acontecer, e vocês têm que apoiar um ao outro para que isso possa acontecer. Vocês têm que estar em comunhão, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos um, ok? O quarto ponto é, essa cura normalmente vai ser para engrandecer a Deus. Um milagre ele não é feito aleatoriamente com um objetivo, ele é feito com a intenção de, num futuro próximo ou longínquo, engrandecer a Deus e mostrar que Ele tem poder e para fazer o que Ele quiser. Em João 2,11, vemos isso. Quando Jesus realizou o seu primeiro milagre na festa e tinha acabado o vinho. E aí pediram que ele criasse vinho e ele falou que ainda não era hora. Depois de um certo tempo, dentro daquela festa, ele transformou a água em vinho. Aí está aqui em João 2,11. Abre parênteses, aspas. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Ele precisou transformar água em vinho para que os discípulos vissem que o Salvador, Deus, quem ele falava que a gente deveria ir atrás, que a gente deveria ter comunhão, de fato tinha poder para fazer o que ele quisesse. Como ele transformou a água em vinho, algo aos nossos olhos e fisicamente impossível. E, bom, eu trouxe alguns pontos aqui que podem ser ponderados, né, na hora, mas com certeza devem existir outros. Como eu falei anteriormente, eu não quero limitar e nem generalizar a forma como Deus atua. Vimos vários fatores que influenciam nessa cura realizada, nesse milagre. Porém, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Existe um ditado muito famoso que é: melhor prevenir do que remediar. E isso é muito verdade. Vamos trazer a situação da pandemia, ok? Seu pai pegou corona e veio a falecer. Você clama por cura a Deus, por cura, e há um silêncio, por assim dizer. Ele não te atende e você acaba gerando uma dúvida dentro de si, uma revolta, assim, posso dizer. Mas vamos voltar um pouquinho. Você, antes de seu pai pegar corona, você se protegeu? Você tomou os devidos cuidados? Gente, eu estou trazendo o caso específico do corona. Eu não estou falando de outras doenças, tá? Por exemplo, cardiovascular, que não tem nada a ver, não é uma coisa que depende de você para o cara ter um infarto, um exemplo. Ok? Eu estou falando desse caso específico. Existe uma passagem na Bíblia de quando Jesus estava no deserto, que eu acho que se encaixa perfeitamente. Como devemos nos comportar diante dessa nossa situação atual, até porque a Bíblia é atemporal, beleza, gente? Mateus 4, do 1 a 11, a gente vê que nessa passagem ele nos mostra como lidar. Temos que nos cuidar. Eu vou ler aqui para vocês. Mateus 4, 1 a 11. Ele fala que Jesus estava no deserto, tá? Já tinha um tempo. E aí, começa aqui. Abre aspas. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ó, o ventilador. Obrigado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Gente, jejuar 40 dias e 40 noites é muita coisa. É impossível, na verdade, para o ser humano fazer isso. Então, ele devia estar com muita fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se você é o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Porém ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo,
do templo. E disse-lhes: se tu é o filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem aos teus respeitos, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Ou seja, se ele se jogasse dali, os anjos... Tá escrito que os anjos iriam pegar ele, ok? Só que Jesus também disse, também está escrito que não é para tentar o nosso Deus, o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso aqui será teu se você prostrar e me adorar. Então Jesus disse: Satanás, vai embora, porque está escrito que ao Senhor teu adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Muito importante. E eis que chegaram os anjos e serviram. Gente, após ele resistir à tentação, ele recebeu a bênção de que ele teria feito se ele tivesse realmente cometido. E aquela tentação, se ele tivesse cedido àquela tentação. E talvez que se ele tivesse cedido àquela tentação, aquelas coisas que estavam escritas na Bíblia, que os anjos iriam vir a segurá-lo, se ele tivesse cedido, eu acho que isso não aconteceria. Porque a mão de Deus está aqui. Ele estaria saindo da mão de Deus. E aí que entra o problema. E quando ele intencionalmente tenta mostrar para Satanás, e pode se encaixar em qualquer outra pessoa, quando você está querendo mostrar que você é poderoso, por causa de Deus, que você é o escolhido, e sem ser de forma acidental, como, por exemplo, se ele de fato caísse de uma montanha, de um penhasco, acidentalmente, nós temos certeza, porque está na Bíblia, e porque Jesus é filho de Deus, assim como nós somos filhos de Deus, eu tenho certeza de que Jesus teria os seus pés segurados pelos anjos, se fosse acidental. Entende? E quando a gente tenta mostrar que nós somos, o nosso ego sobe, Deus fala, cara, se você está com o seu coração cheio do seu ego, eu não tenho espaço para mim, saca? E aí que entra o problema. A gente tem até um louvor que fala que esvazie-me de mim para que o Senhor entre. E é uma realidade. Nós temos que trilhar o caminho certo para estarmos debaixo da poderosa mão de Deus. Para que quando clamarmos, Ele nos atenda. E eu tenho uma outra palavra para testificar do que eu estou falando, que não é baseado somente em uma palavra. Em Atos 28, do 1 ao 6, eu vou começar a ler aqui, abre aspas. Paulo estava na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Picou ele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, falaram uns com os outros: certamente esse homem ele vai ser morto, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucediam, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Só que, gente, esses homens tiveram a consciência errada. Eu creio que, posteriormente, Paulo passa o que realmente aconteceu e quem eles realmente devem adorar. Mas vocês viram que, após esse milagre, Deus foi engrandecido. Ok, eles erraram ali? Erraram. Mas eu tenho certeza de que Deus, posteriormente, foi engrandecido. E aquilo teve de acontecer
para que hoje, agora, e em outras muitas situações anteriores, com outras pessoas, em outras épocas, isso tenha devido, isso engrandeceu a Deus, como está sendo engrandecido agora, para que nós acreditemos que Ele tem poder, que Ele é todo-poderoso. E só que existem acidentes, às vezes é aquela coisa, né? Tá na hora errada, no lugar errado, e, pô, a gente não tem acidentes que a gente não consegue evitar. E já diz, né? O mundo jaz do maligno. A gente já ouviu essa palavra. Só que esses acidentes, aconteceu a mesma coisa com Paulo ali. A víbora, Deus não pôde evitar que a víbora mordesse Paulo, picasse Paulo. Mas Deus evitou o veneno dela em Paulo. Ele sentiu a dor da picada, mas aquele veneno não o matou, que deveria acontecer fisicamente falando, humanamente falando. Só que aí entra uma outra parte em que a gente tem que, se a gente orar antes de sair de casa, para que ele guarde os nossos caminhos, será igual Salmos 91:7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Gente, a gente até pode falar assim, alguns acidentes não dá para evitar, mas se você orar antes de sair de casa, se você ler esse versículo, você vai ver que Deus vai te proteger, Ele vai evitar, vai acontecer alguma coisa no mundo espiritual, no mundo físico, de que aquele evento não aconteça com você, porque você vai estar debaixo das mãos dele. Entende? Às vezes o rapaz, você pode ficar literalmente invisível para o bandido, que quer que seja, se você estiver numa rua deserta. Isso pode acontecer. Deus, ele é o Deus do impossível. Eu creio. E nós vimos também que a melhor forma de curar é evitar causar um acidente que leve a ela. Por isso diz na Bíblia para vigiarmos e orarmos. Por exemplo, nós temos... para que a gente vai orar? Para curarmos do Covid, se a gente não utiliza a máscara na rua, se a gente não se protege. Então, Deus pode ter misericórdia, claro, Ele é um Deus misericordioso, Ele tem graça e Ele tem bondade. Mas nem sempre Ele pode ser que seja da vontade dEle, que naquele momento, por você não ter se prevenido, por você não ter pedido a Ele, por você não ter orado, pode ser naquele momento que Ele não te atenda, uma fatalidade. E isso é suscetível, sabe? Então, nós temos que nos guardar. Evitar, prevenir do que remediar. Bom? E outra coisa. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E um corpo, o pé ele tem uma função, o braço tem outra, e por aí vai. A visão tem uma, a audição tem outra, a língua tem uma função. Enfim, o que eu quero dizer é que dons foram dados a nós como corpo de Cristo para exercer uma função. Alguns têm os dons de cura. E essa cura, entre outros dons que existem, dependendo da dimensão, pode ser considerado um milagre. E nós temos uma função muito importante nos dias atuais. Por quê? Porque nós exerceremos milagres maiores que Cristo, como ele fala em João 14:12. Na verdade, abre aspas, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Gente, eu não estou falando aqui que o Felipe vai fazer a obra maior que Cristo de todas as maneiras, só o Felipe. Não, não é isso. Nós, como corpo de Cristo, nós somos um. E é esse que ele está falando, que nós faremos milagres maiores. Por quê? Felipe faz eu faço outro, minha mãe faz outro, fulano faz outro. E isso acaba acrescentando, porque a gente sabe que Cristo, ele só teve 3 anos aqui na Terra de pregar a palavra, de fazer milagres, de atuar, de fato, assim, né? Pode-se dizer. Então,
Ele era um mortal. Quando ele veio para a Terra, ele era um mortal como nós. E ele ia morrer uma hora. Ele sabia disso. Então ele falou isso para que os milagres, as curas, elas se perpetuassem. Elas continuassem acontecendo, e foi essencial quando Jesus partiu. Porque se você ler o livro de Atos, você vai ver os milagres e as curas que os apóstolos fizeram. Você vai ver a grandiosidade de que eles fizeram. E nós somos capazes hoje em dia, passaram esses 2000 anos, sim, mas nós hoje em dia também somos capazes. Nós temos que manter a união, a comunhão, sermos verdadeiros com o irmão e andarmos na linha, debaixo da mão de Deus. É a vontade dele nos curar. É a vontade dele curar você, te tirar dessa cama. E eu não estou falando nesse sentido de cura só física, não. Um vazio que você tem dentro do seu peito, um trauma, um medo excessivo, nem precisa ser excessivo, um medo que você tem. Medo é do diabo. Medo não é de Deus. Deus, ele traz paz. Ele traz esperança. Ele traz amor. Ele é amor. E, bom, e a gente, mais uma vez, eu quero falar que eu não estou tentando limitar o poder grandioso de Deus trazendo esses tópicos. Não é isso, tá? Ele age de forma maravilhosa e grandiosa. Ele criou tudo, ele fez tudo. Ele é tudo. Bom, depois de tudo isso que a gente... Depois dessas informações, né? A gente pensa, será que a cura realmente existe? Sim! Ela existe! Através do grandioso poder de Deus. Deus, não do nosso. Não é com a força do meu braço, do seu braço, que a gente vai conseguir curar o paraplégico, o coxo, o cego. Não é isso. É com a força dele, é com o poder dele. E se for da vontade dele, aquilo ali vai ter que engrandecer a ele. Aquilo ali vai ter que mostrar para outras pessoas de que ele é Deus e de que ele realmente faz o que faz. Ele é Deus do impossível. Entende? A honra e glória dele. Precisamos estar debaixo da mão dele. Depois dessas informações, eu quero concluir que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor cura. É a vontade dele curar seus familiares, você, a gente, eu. E quando eu falo sobre cura, eu vou repetir sim. Eu não quero que vocês se limitem à cura física. Eu quero que vocês pensem muito mais profundo. Uma mágoa, um trauma sofrido, um pesar em seu coração, uma culpa, um vazio. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Mas esse espinho, ele não era literalmente um espinho, não era um espinho, mas sim um espírito que o atormentava em todo lugar que ele ia. E Deus, ele quer curar você, ele quer tirar esse espinho, ele quer curar essa sua carne. Ele quer tirar esse espírito que te atormenta, uma doença que você tem desde criança, que os médicos dizem ser impossível de curar. Eu digo por experiência própria. Eu já vi pessoalmente uma mulher que tinha as pernas de tamanhos diferentes, uma menor que a outra, e durante uma oração em um congresso, durante um clamor, nós vimos a sua perna menor crescer. Gente, é sério, ela estava do meu lado. E eu fiquei, cara, é real, não é ilusão, não é fantasia, isso existe. E nós, segundo Jesus, sendo um corpo de Cristo, nós temos o poder de fazer isso através do poder grandioso de Deus. E ele quer te curar, ele quer tirar esse vazio do seu peito. Ele quer entrar no seu coração, deixa ele te transbordar, deixa ele te animar, avivar. Eu acho nada mais justo fazer uma oração para finalizar sobre todos esses enfermos, todos os depressivos nesse cenário pandêmico. Que Deus vá nos hospitais, visite a todos, que reviva e renove poderosamente para mostrar que ele
é Deus e ele é o Deus do impossível. Só um minuto, gente, eu preciso realmente tomar um pouco de água. Senhor Deus, depois dessa palavra, Pai, o Senhor nos dá autoridade sobre o teu poder, sobre a tua graça, Senhor, para profetizarmos sobre a cura dos enfermos, Pai. O Senhor, por mais que eles tenham pecado, por mais que eles tenham errado, por mais que eles tenham não se protegido, não se cuidado, Senhor, eles são seres humanos, eles são falhos e pecadores. Mas o Senhor diz que o Senhor cura, o Senhor quer curar, e o Senhor perdoa, e o Senhor o renova, o faz uma nova criatura, para que ele possa viver o teu evangelho, para que o seu poder seja engrandecido, para que seja mais uma alma para o teu reino, Senhor. Ó, Pai, vá, toque nos corações. Jesus, eu não quero falar somente, eu não quero limitar sobre os enfermos de carne, mas os enfermos de espírito também. Aquele senhor, aquela senhora que está em casa, que não pode receber visita, que está depressivo, que não tem comunicação, não tem a facilidade de um jovem de entrar na internet, no Facebook, no Google Meet, falar com a sua família, Senhor. Deus, manifesta o teu poder de consolo. Vá com o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, Senhor, agora nesses corações, Senhor. E eu não quero me limitar somente ao Brasil, Pai. Eu quero expandir ao mundo inteiro, Pai. Porque todos nós somos seres humanos e, teoricamente, éramos para todo mundo ser um corpo só contigo, Pai. Para que a gente tenha comunhão, Senhor. A nossa realidade social, ela não impede que a gente faça comunhão, que a gente siga os teus mandamentos, que a gente faça o teu id. A gente não pode nos prendermos, nos trancafiarmos, só porque a nossa sociedade é capitalista, só porque a natureza do ser humano é egoísta. A gente tem que vencer esses problemas e irmos. A gente tem que ter os frutos do Espírito Santo, que o Senhor fala. O Senhor quer nos transbordar com os frutos do Espírito. E isso, através desses frutos, a gente vai conseguir ser não igual, mas a gente vai estar a caminho do que Jesus foi, do que ele realmente veio pregar aqui. Ele não veio pregar religião, ele não veio falar: você tem que ser evangélico, você tem que ser católico, você tem que ser espírita. Ele não veio falar sobre isso. Ele veio falar sobre amor, porque na Bíblia fala que Deus é amor. É amor. Tipo, pensa na palavra amor. Ele é isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E amor, a gente tem que... É um dos principais mandamentos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você se machucaria? Você se jogaria? Você se cortaria? Você te privaria de ter benefícios? Não. Você não faria isso. Então por que você vai fazer isso com o próximo? Em relação às pessoas que se cortam, se machucam. Gente, Deus quer tirar essa dor de vocês. Ele quer transbordar vocês com amor, com seriedade, com paz, com alegria nos seus corações, com sentido à vida, para que a vida seja boa, agradável, leve, para que a paz que a gente não consegue explicar, mesmo nas situações ruins, a gente possa ter em nossos corações. Senhor Deus, meu principal objetivo aqui, Senhor, desse clamor, é pedir que o Senhor cure, Senhor. Cure a cada um de nós. Os que ouviram esse vídeo, os que ouvirão e os que não ouviram, Senhor. Porque o Senhor é onipresente, é onisciente, Senhor. Mande essa palavra de maneira espiritual, mesmo que eles não vejam, para os seus corações, Senhor. Que essa oração, esse clamor, toque os seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, amém.
que vocês acharam da palavra? O que vocês têm a comentar? O que vocês têm a acrescentar? E aí? Eu achei muito bom mesmo. A questão, tenho 3 tópicos para acrescentar e testificar o que você disse. Na primeira, você começou com cura, não foi? Isso. Exatamente. Você pode ler, você lê um pouquinho mais rápido para não ficar muito longo, né? Você pode ler tradução? Marcos 5, 21 ao 43. Você que lê mais rápido. Marcos 21, 21 ao 43. Marcos 5, tá, versículo entendi. 21 ao 43. Show. Deixa eu botar aqui. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponha-lhes as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os muitos médicos, e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se somente tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, quando ela tocou, e sentiu em seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram dos discípulos: Vê que a multidão te aperta e como é que você diz assim, quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçarais, ou seja, tumulte, e chores? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a menina, e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e se assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. É isso. Amém. O que vemos aqui foram exatamente 2 doenças incuráveis curadas pela fé. Primeiramente, como fala a Bíblia, que havia padecido com muitos médicos. Aparece aí, despendido quando tinha nada a fazer. Não dá, porque eu tô sem luz aqui, cara. Beleza, vai. De qualquer forma, vai ficar escuro. E havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, era estado que não tinha mais jeito. Ela iria morrer. Ela iria morrer. E testificando que o João falou sobre a cura através da fé, era exatamente isso. Porque ela creu que, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Pela fé que ela teve no poder de cura, através de Cristo, foi curada. Mas antes disso, né, o que acontecia ao mesmo tempo, né? A filha de Jairo praticamente estava morta,
também estava com uma doença que a Bíblia não descreve, obviamente, mas estava praticamente morta. O que a salvou novamente foi a fé no poder de Cristo. Como o João falou, não foi o poder de Jairo ou qualquer outra força do tipo. E o mais engraçado que eu falo, né, mais cômico, seria que, imagine, você chegando perto, as pessoas chegam para você e falam: por que você perturba o mestre? A menina já está morta. Imagina, vocês já se botaram no lugar de Jairo? Tiatã, imagina, seu filho, Deus me livre, tá? Só um exemplo. O João está com uma baita de uma doença muito séria. E você vai com fé e as pessoas falam: Tânia, seu filho já está morto. Para que você ora? Para que você busca? Ele já está morto. Mas o que Cristo relata para Jairo, o que ele fala dele, só um instante aqui, não temas, crê somente. E o mais bonito, mais belo disso tudo, emocionante para mim, muito emocionante, foi quando ele entrou e estava escrito que: por que vos alvoroçais e chorais? Óbvio, porque quem estava na casa eram conhecidos dela, mãe, pai, tio, etc. Então estavam muito tristes e desesperados, tumultuados. Mas olha que poder que Cristo dá e a certeza da vitória através da fé. A menina não está morta, mas dorme. Esse dormir, em toda a Bíblia, quer dizer descansar. Ela saiu de um problema, de uma doença, que todos já apontavam que já estava morta. E provavelmente já estava sofrendo, com febres, etc. Mas ele relata: a menina não está morta, mas dorme. E mesmo assim duvidaram, né? Mais uma vez ele fala: levanta-te e anda. Então eu queria testificar isso com essa mensagem que o João falou. Realmente a fé cura, né? Obviamente com o poder de Deus, não com os nossos braços. Também em Romanos, eu também não sei o capítulo, que eu não pesquisei, mas eu li, que temos que nos gloriar em Cristo, em Deus, não em nós mesmos. Porque muita gente fala: não, eu expulsei demônios em teu nome, Deus, como fala também, eu expulsei demônios, eu curei em teu nome. Mas se não andarmos com Cristo, não dermos graças a Ele, será a mesma resposta que Deus o deu: eu não os conheço. Então, nada que eu faça vá curar, mas a minha fé, através do poder de cura de Cristo e de Deus, vai fazer toda a diferença. E a última coisa aqui que a Jatana falou anteriormente, bem no começo, sobre Amazônia, /Manaus, os estados que sofrem muito com esse vírus, não só com o vírus, mas como o desmatamento, os animais com fome, etc. Eu peguei aqui, também está escrito em Romanos, por incrível que pareça. Peraí que eu vou... Só um instantinho aqui que deu ruim aqui. Tá. Porque... Josi, você está aí para depois falar, Josi? Sim. Ah, tá. E vocês estão os dois mutados aqui? Aqui, em Romanos 8, né, porque 8, 22 até o 24. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos. Que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso é muito forte, porque ele fala que toda a natureza, tudo que Deus fez, geme desesperadamente, esperando a volta do Pai. Então, a tendência é só piorar a espera dele. Então, onde está a nossa esperança? Aonde está a nossa esperança? Na volta dele. Então, o Covid, o desmatamento, qualquer outra doença, além de esperarmos com fé, esperamos na volta de Cristo, que trará a paz. Só isso que eu venho acrescentar. Amém. Josi, quer comentar alguma coisa ou não? Sim. Tem como você colocar a imagem, Josi, ou não? É só porque o meu telefone está descarregando, ele não quer carregar. Tá. Se eu botar a imagem, fica assim também.
A gente vai ter que trabalhar sobre isso, sobre a nossa imagem, como eu falei antes da gente começar o vídeo, né? Para a gente trabalhar isso, mas tudo bem. Tá bom. Fala, Josi. Então, primeiro eu queria dizer que foi super importante, né, o João trazer essa mensagem, principalmente porque nós estamos vivendo, né, um momento de crise, de pandemia mundial, e à medida que ele foi falando, me veio à memória a passagem sobre Naamã, a cura de Naamã. E o que mais me chama a atenção é que ele precisou mergulhar 7 vezes. Eu fico me perguntando às vezes, né, se ele tivesse parado no primeiro mergulho. E quando o João mencionou que a cura não é somente física, há muitos aspectos, né, de cura na nossa vida, seja ela espiritual ou então psicológicas mesmo, algum trauma, algum medo, algo que venha prejudicando a nossa vida, né? Naamã precisou mergulhar 7 vezes e ele só foi curado no último mergulho, porque antes desse 7º mergulho, ele precisou passar pelo rio para que outras coisas da vida dele pudessem ser curadas. Então, que nós, né, não venhamos desistir no nosso primeiro mergulho, porque a cura ela é um processo gradual. E a partir do momento que nós temos fé no Senhor Jesus, Ele é capaz de curar todas as nossas feridas, nossas dores. Ele é capaz de transformar a nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor, o poder dele age em nosso favor, sobre as nossas vidas. E que cada pessoa, né, que está vendo esse vídeo, que não sei se está vendo agora, ou se vai ver daqui, né, mais para frente, que essas pessoas possam ter fé em Deus, porque Deus é capaz de mudar vidas, Deus é capaz de transformar vidas, e não é impossível para Deus, não é impossível para o Senhor Jesus. É só isso mesmo. Muito bom. Bom, encerra comigo para falar também do que o João trouxe. João, assim como a Josi, como a Amanda, como o Felipe, quando trazem a mensagem, eu não quero saber qual vai ser a mensagem, porque eu também quero ser surpreendida com a palavra, com a mensagem. Eu só quero, às vezes, o tema para que eu possa esboçar lá o post e chamar as pessoas para vir. E eu coloquei, quando você disse só cura, eu botei um belo prato, os garfos trançados, e falei a respeito do prato do dia, e etc. E você, na sabedoria, não por você, como você mesmo disse. Sim, o homem, às vezes, ele cresce porque ele entende que ele é, e não sim, é. Ele é usado. Exatamente. Quando verdadeiramente vocês diminuem, quando nós diminuímos, sem querer um atravessar o outro, sem querer um ser mais que o outro, ou melhor, ou coisa parecida, quem trabalha e quem trata é o Senhor. E aí, uma das suas falas, né, você termina assim: os anjos o serviram, não foi isso? Foi. Após o tempo de tentação de Jesus. O que significa isso? O banquete, o prato, o que nós apresentamos ontem anunciando para a noite de hoje. Eu disse, vai ter entrada, vai ter prato principal, que foi a tua palavra, e a sobremesa, o que Josi, que o Felipe trouxeram. Perfeito banquete. Quando nós resistimos ao mal, ele foge de nós. E aí os anjos do Senhor, como tu mesmo disseste, vêm com aquele banquete para nos oferecer, nos ofertar. Em troca, não, mas em virtude da nossa obediência, da nossa resistência, do nosso temor. Porque quando Jesus fez aquilo naquele monte, certamente ele fez para estar atento e nos mostrasse como também deveríamos resistir ao mal. João, olha, melhor banquete, melhor alimento, impossível na noite de sábado, onde Manaus chora, onde a terra sangra, quando eu trouxe esse vermelho, aonde famílias enlutadas vão continuar até a volta de Cristo, nunca mais sendo quem foi. Felipe saiu da não, rede. O Felipe está aqui ainda. Veja. O Felipe está aqui. Não, tá aqui. Tá. Aqui tinha entrado duas contas. Como nós também, quando terminarmos tudo isso, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Porque está havendo uma grande transformação e precisamos aprender, infelizmente, as duras penas. Quem ficou para o final, ou quem ficar
para o final, vai viver sim as dores do parto. Porém, precisamos estar aguardando a vinda de Cristo, confiantes de que Ele estará todos os dias. Ele não, mas o Consolador, o Espírito de Deus. Noite maravilhosa para vocês. João, se você quiser encerrar com algum fechamento só, para nós encerrarmos o encontro, porque nós passamos hoje, bem pouquinho, nós começamos o encontro hoje, em torno de 20 horas e 10 minutos, mais ou menos. Tem 1h25 de live. 1h25. Positivo. E passou bem rápido, né? Pois é. Nós entramos na live ao vivo, né? Às 20h10, mas a gente sempre entra antes um pouquinho. Então, atravessou, me perdoe vocês que estão aí assistindo na outra ponta ou que vão assistir, mas eu entendo que existem jantares que não dá para a gente largar o prato na metade e ir embora para casa. A gente precisa sentar e saborear. E ainda no final pedir aquele cafezinho para poder ainda aqui com gosto de dá para voltar na próxima. Noite perfeita, eu tenho certeza que não só para o JAP, para os que estão assistindo e para o trono do Senhor. Para ele que está lá sentado assistindo, eu tenho certeza o nosso sábado, ao invés de estar em frente de uma televisão falando desse amor. Muito obrigado a todos. Obrigado, e que nós possamos pedir ao bom Deus que possa levantar, abençoar, curar a Amanda também, a minha irmã Rosângela, que ela possa ser restaurada, e a todos os enfermos do mundo. E que esse oxigênio chegue aonde precisar chegar, e que todos possam ver o renovo do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. João, quer falar alguma coisa? A única coisa que eu iria completar mesmo era quando a Josi falou sobre os mergulhos de Naamã, né? Que enquanto ele estava passando por esses 7 mergulhos... deixa eu colocar aqui, né? Enquanto ele estava passando por esses 7 mergulhos, o que foi mudado nele era o orgulho, era a prepotência, eram essa parte que primeiro ele precisa se esvaziar para que depois possa encher ele e curar a lepra que ele tinha. Era só isso que eu ia falar mesmo. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Perdoe o nosso atraso, o nosso horário, mas eu tenho certeza que tem alimento para a semana inteira. Beijo grande. Provavelmente amanhã temos lives de relacionamento, se não na segunda. Vão lá assistir as que ficaram para trás. Continuem firmes. Mantenham a leitura em Provérbios, porque Provérbios é uma base para relacionamentos. E usem a máscara, álcool gel. Não esqueçam, passem. Cuidado com o próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Beijo grande. Bom fim de semana a todos. Valeu, beijo na família, Felipe na família. Um beijinho na banda. Beijo, um abraço. Boa noite a todos.